Oi, pessoal, tudo bem? Estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. Sabemos que esse é um assunto muito importante, né? Que são essas atualizações a respeito do CEGEM e também desse módulo do CIGEM. Por isso que a gente faz questão de sempre trazer pessoas como a Juliana, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, que falam muito a respeito, eles conhecem muito e aí vão dar todo, né, essas informações para vocês. São informações preciosas e a gente sabe o quanto isso impacta, né, na vida de vocês e das empresas que estão trabalhando com biodiversidade. Então, primeiro quero apresentar aqui o grupo regulatório e também o grupo de eventos e cursos. Então, Maria Luísa, que está aí olhando para a gente, a Gabriela. Cadê a Jane? Mostra sua carinha, Jane. Nós temos a Jane também, que está sempre com a gente, é a nossa coordenadora de cursos, e também tem o Felipe. Felipe, dá sua carinha aí para você falar um oizinho. Aí, muito bem. E esse é o grupo que está sempre apoiando em todos os eventos, e a gente promete que esse evento vai ser fantástico, tá bom? Então, eu vou apresentar agora a Juliana Zamboni. Ela é sócia de Marinello Advogados, advogada com foco em biotecnologia e tem um profundo conhecimento na legislação de ABS e também das obrigações, né, que tem em relação a essa legislação. A sua atuação nos processos administrativos do IBAMA, acompanhamento de ativo de fiscalizações, elaboração do manual em temas relacionados a ABS, acesso e repartição de benefícios no Brasil, e guia relacionado também a esse ABS para NITS e detentora de conhecimento, tradicional associado. Ela faz o acompanhamento dos processos, dos projetos voltados para a regularização das empresas na área de biodiversidade e palestras e treinamentos relacionados ao tema em diversas empresas, associações, sindicatos, SEBRAE. E ela é docente do curso de Biodiversidade da Instituição Educacional Racine. Então, Ju, seja muito bem-vinda. Agora é com você. E tudo que você precisar da gente, nós estaremos aqui, mas fique bem à vontade e boa palestra para você. Muito obrigada. Tarde, agradeço aqui primeiro a ABC, que é uma grande parceira do escritório, agradeço a todos os presentes. É, a ideia hoje é trazer uma atualização, né, sobre o tema, o que foi discutida na última reunião do CEGEM e da Câmara do CISGEM. Então, a gente vai começar primeiro tratando os assuntos da reunião, né, do que foi discutido na Câmara Temática do CISGEM. Aí vocês podem ir mandando aí durante a apresentação as perguntas pelo chat. Aí a Gabriela, que o pessoal da ABC vai me auxiliar nessa parte, vai trazer as perguntas, a gente responde, e aí depois a gente entra com a segunda parte, que é para trazer um pouquinho das atualizações da última reunião do CEGEM. Então, eu vou compartilhar uma apresentação só para direcionar a gente. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, Ju, pode começar. Vou A tirar tela tudo da... precisa pôr no modo de apresentação, por favor. Eu já coloquei aqui, não está Agora, aparecendo? agora veio, agora agora veio. apareceu. Obrigada. Ah, tá. CISGEM é um tema, às vezes, complexo para alguns, outros já conhecem bem o sistema. O sistema ele surgiu lá em 2017. Ele é o sistema que busca a rastreabilidade da cadeia, né? Tanto de matérias-primas, como dos fornecedores, dos fabricantes de produto acabado. Então, o CISGEM é por meio do CISGEM que a gente faz a regularização dos acessos relacionados ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado.
Hoje eu estou aqui representando Marinella Advogados, é um escritório voltado para os temas de propriedade intelectual e aspectos legais da bioeconomia e inovação. Nós atuamos em todas essas frentes, né, em bioeconomia, propriedade intelectual, contratos e contencioso voltados para esse tema. E então hoje a gente atua nesse tema há algum tempo, então, como eu comentei no início, a ideia é trazer para vocês as atualizações relacionadas ao SISGEM. Então, o SISGEM é o sistema eletrônico e cada elo da cadeia produtiva tem uma obrigação ali dentro da Lei de Biodiversidade, independentemente da repartição de benefícios. Se utiliza patrimônio genético e se faz acesso, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, nos termos da legislação, tem a obrigação, ainda que somente regulatória. O que é essa obrigação regulatória? O cadastro no SISGEM. Daí aqui é a carinha do SISGEM, é onde para você ter acesso ao sistema, você precisa entrar e fazer o seu cadastro inicialmente como pessoa física. Então, quem não tiver o cadastro ainda, como pessoa física, sugiro que entre aqui nesse sistema, né, no SISGEM, nesse campinho aqui, cadastre-se, faz o seu cadastro, fique atento ao e-mail, que vai receber as informações no e-mail para poder ter acesso ao sistema. E lembrando também os momentos de fazer o cadastro, né, que eu quis deixar aqui, para que vocês lembrem que os cadastros são sempre prévio a alguns marcos previstos na legislação, seja antes da comercialização do produto intermediário, antes de divulgar em qualquer meio de comunicação, seja a sua pesquisa, seja o seu produto, numa palestra, antes de começar a comercializar um produto acabado ou antes de enviar a amostra do patrimônio genético para o exterior. E, por fim, antes de requerer qualquer direito de propriedade intelectual. Então, esse é um marco para se fazer os cadastros no SISGEM. Então, isso não muda, independentemente da nova versão do sistema. A nova versão do sistema, eles estão chamando de SISGEM 3.0. Teve uma reunião dia 2/6 da Câmara Temática do SISGEM, que ela é uma câmara para discutir exclusivamente assuntos relacionados ao sistema. Então, eles apresentaram, né, o módulo do SISGEM e o módulo para as empresas estrangeiras também. Então, esse módulo foi apresentado para a gente começar a ver como que vai ser a carinha dele. O que foi trazido nessa reunião da Câmara é que ele vai ter a carinha mais ou menos do sistema do Gov. Tudo foi migrado para o sistema do Gov. Então, hoje a gente conhece o sistema como sendo, para quem já mexe no sistema, você abre a tela e vai rolando, né, na barra para ir descendo e preenchendo as informações. Agora ele vai funcionar por etapas. Então você continua na mesma tela e vai passando, conforme vai preenchendo, vai passando as etapas, não vai mais rolando a tela. Então vai ter essa mudança de layout também. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Tem essa barrinha aqui em cima com o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, conforme for preenchendo, vai passando para a próxima etapa. Então, isso aqui é mais para vocês verem mesmo como que vai ficar a carinha do SISGEM. Apesar disso, não muda muita coisa em relação às informações que são solicitadas. Então, ele vai ter um novo layout, o padrão Gov. Eles dizem que os procedimentos vão ser mais simplificados e intuitivos, e a expectativa de entrega desse sistema é na 42ª reunião, que vai ocorrer em setembro. Então, na 42ª reunião, o sistema vai ser apresentado para os conselheiros durante a reunião, para que eles façam a análise e deliberação. E aí, se aprovado, né, que já está em fase de testes, aí o sistema entra no ar. O que que vai mudar com isso? Com a publicação oficial dessa versão 3.0, vai iniciar a contagem de alguns prazos para regularização de algumas funcionalidades que não estavam adequadas. Quem mexe no sistema percebe que ele vem passando por constantes atualizações e já percebe algumas mudanças, já percebe que solicita algumas coisas diferentes, que algumas informações deixaram de ser obrigatórias. Só que assim, ainda que ele já tenha algumas funcionalidades que não tinha antes, alguns prazos não abriram,
porque existe algumas portarias e algumas resoluções que foram publicadas, né, e no decorrer do tempo, desde que o sistema entrou, né, em vigor em 2017, ele veio passando por constantes atualizações, e é o que acontece com qualquer sistema. Só que aqui, para a gente, como o sistema ele é um marco para a contagem de alguns prazos, ele só pode abrir a contagem de alguns prazos depois que for publicado oficialmente. Então, se na 42ª reunião a nova versão for aprovada, eles precisam publicar uma portaria dizendo que entra em vigor a versão 3.0 e inicia-se a contagem de alguns prazos. E o prazo é de 1 ano após o sistema entrar em vigor, após a publicação dessa portaria. Uma das resoluções mais relevantes aqui para o setor, que acho que muita gente aqui tem o conhecimento, é essa resolução 28. Essa resolução, ela era muito utilizada quando a empresa não conseguia realizar algum cadastro em razão de não ter o número de cadastro que deu origem ao o produto intermediário oriundo de acesso. O que isso significa? Quando você entrava para fazer, né? Quando você entra para fazer o seu cadastro no Sisgem, e quando você ia preencher as informações da procedência do patrimônio genético, era obrigatório incluir o número de cadastro de acesso do fornecedor. Sem esse número de cadastro, você não conseguia seguir com as suas informações. E muitas empresas deixaram de fazer as suas regularizações porque não conseguiam seguir com o cadastro. E aí foi publicada essa portaria dizendo que enquanto não houvesse o número de cadastro, enquanto não tivesse uma nova versão do Sisgem que contemplasse essa melhoria, o prazo ficava suspenso. E só a partir da data de publicação do ato oficial do Sisgem indicando a disponibilização que contemplasse essa melhoria e abririam novos prazos. E é isso que vai acontecer agora com a publicação da nova versão do Sisgem 3.0. E o que isso significa? É como eu comentei, para quem já mexe no sistema, já percebeu que é possível fazer o cadastro, mesmo sem o número do cadastro de acesso do fornecedor. Porém, como não foi publicada ainda, como ainda não teve uma portaria publicando e oficializando esse ato, eles não podem começar a contagem de prazo. Então, vamos imaginar que a reunião do Sisgem ocorra em setembro e que no final de setembro, início de outubro, eles façam a publicação, que está a versão nova do Sisgem, a versão 3.0, já está funcionando. Aí, a partir deste momento, vai abrir o prazo de 1 ano para que todas as empresas, né, que estavam se baseando aí na resolução 28 para não ter feito alguma regularização, façam os seus cadastros no prazo de 1 ano. Então, esse é o principal marco aí da versão 3.0. 3.0. Além, obviamente, de algumas outras melhorias que estavam previstas e que ocorreram aí no decorrer do tempo. Teve também a publicação, no ano passado, da Resolução 40 de 2023, onde eles colocaram que os produtos acabados, onde não o patrimônio genético não agrega valor ao produto, não precisa ser notificado. Ele é inserido como resultado dentro do cadastro de acesso. Então, esse prazo também para que as empresas façam dessa forma vai passar a valer a partir do momento que for publicada a nova versão do Sisgem, assim como outras informações que forem disponibilizadas e outras resoluções que forem contempladas aí na nova versão. Aí todos os prazos que estavam em aberto vai passar a valer a partir da nova versão do Sisgem. O prazo vai ser de 1 ano a partir dessa publicação. Aqui eu coloquei para vocês a tela do Sisgem. É dessa forma, né, que vai ficar, já contemplando a resolução, né? Então, hoje já está assim no Sisgem e, de novo, só vai passar a valer a partir do momento da publicação. Mas hoje, se você entrar para fazer um cadastro e não tiver a possibilidade de preencher as informações do fabricante, por se tratar de um fornecedor estrangeiro, por exemplo, porque quando você coloca que você consegue preencher as informações do fabricante, obrigatoriamente você tem que pôr CNPJ. Porém, se se tratar de um fornecedor estrangeiro, a gente sabe que fornecedor estrangeiro não tem CNPJ. Então, o que você faz? Você fala que tem impossibilidade de preencher todas as informações.
Então, com isso, você anexa uma declaração de justificativa, né, pelo qual você não consegue informar todas as informações do fabricante e você consegue seguir com o seu cadastro. Então, essa é uma das melhorias do Sisgem que não estava prevista e que antes impossibilitava as empresas de seguirem com seus cadastros e com suas regularizações. Então, isso já está funcionando no Sisgem, porém, ainda só não foi aberto o prazo de 1 ano em razão de não ter sido oficializada essa melhoria através de uma portaria. E aí depois, uma outra discussão, uma outra coisa que eles trouxeram para a gente, que eles apresentaram, foi o módulo estrangeiro do Sisgem. Aqui de antemão, né, e trazendo para vocês, eu já abri algumas vezes esse módulo, eles disponibilizaram um link para teste, esse link de teste do Sisgem, do módulo estrangeiro, né, ele aparece em inglês, só que, porém, o que eu percebi é que eles praticamente traduziram o sistema que a gente tem hoje para o inglês. E se a gente parar para pensar, isso não vai atender as empresas estrangeiras, isso não vai ajudar que as empresas estrangeiras consigam fazer suas regularizações. Imaginando que tem algumas coisas que eles ainda vão precisar verificar, entender como que vai ficar, tentar adequar ao protocolo de Nagoya, porque algumas coisas as empresas estrangeiras não vão conseguir fazer se o sistema não for ajustado. Então, esse sistema também está em módulo de teste. Algumas coisas a gente não sabe ainda como vai ficar. Mas uma informação importante: ele vai ter 5 etapas. A primeira etapa vai ser o cadastro de pessoa física, né? Do representante legal aí da empresa. Então, a empresa vai entrar e vai fazer o cadastro da pessoa física, assim como já funciona aqui para gente do Brasil. Só que qual é a diferença? Quando a pessoa física entrar para se cadastrar, obrigatoriamente ela precisa já indicar se ela tem vínculo com uma instituição nacional. Uma das obrigações da nossa legislação é que a empresa estrangeira tenha vínculo com alguma instituição nacional para poder fazer o seu cadastro. Vínculo, eles não falam dessa forma. Na legislação, eles tratam que a empresa estrangeira precisa estar associada a uma instituição nacional para poder fazer o seu cadastro. E isso, durante algum tempo, era um problema, tanto que eles trouxeram uma resolução para isso. Eles estão criando uma rede de instituições que eles estão chamando de instituição administrativa para que as empresas estrangeiras possam se associar a elas para fazer os seus cadastros. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns fluxos para vocês verem rapidamente como que vai funcionar e para tentar trazer uma visão geral. Como eu comentei, a gente talvez não tenha resposta para tudo aqui em relação a esse sistema, até porque ele é um sistema novo que está em teste e ainda tem muitas melhorias. Então, não sei nem se eles vão conseguir colocar esse sistema para funcionar já aí no segundo semestre. A ideia deles é que na reunião de setembro também esse sistema seja apresentado para os conselheiros para que eles deliberem para ver se vai ser aprovado ou não. Eu não sei se isso vai acontecer e se vai ter tempo hábil depois deles receberem as contribuições das instituições que estão fazendo testes. Então, a primeira etapa é o cadastro de pessoa física, a segunda etapa é o cadastro da instituição estrangeira, a terceira etapa, a associação administrativa, a instituição estrangeira e nacional, vão fazer parte da rede de parceiros, vão ser indicadas ali para poder a empresa estrangeira selecionar essas instituições administrativas. A quarta etapa é o cadastro de acesso, né? Eles chamam de pré-cadastro de acesso, que é o primeiro cadastro que a instituição vai fazer e que vai ser analisado e avaliado só as informações, não o mérito das informações pela instituição administrativa. E a última etapa, que é a notificação de produto acabado, quando tiver. Eu vou passar cada etapa aqui para vocês, que daí acho que vai ficar melhor de vocês visualizarem. Essa primeira etapa é quando a pessoa física tem que fazer o cadastro dela para depois seguir o cadastro de instituição. Sem que uma pessoa física ou um representante legal faça esse cadastro, ela não vai conseguir fazer esse cadastro de instituição. E o que eu percebi? Quando você vai fazer esse cadastro, já no início, você precisa indicar uma instituição administrativa.
Se você não indica uma instituição administrativa a qual essa empresa estrangeira vai estar vinculada, você não consegue seguir com o cadastro. Ele simplesmente para, ele trava e você não consegue seguir. Então, nesse momento, a empresa já vai precisar indicar uma instituição administrativa. Aquelas empresas que têm filiais no Brasil, é mais fácil, porque em alguns momentos elas vão indicar a filial dela no Brasil como sendo a instituição administrativa e parceira para poder fazer o seu cadastro de acesso. Aquelas empresas que não têm uma filial ou não têm um parceiro para ser a sua instituição administrativa, quando entrar para fazer o seu cadastro, vai abrir uma lista de instituições vinculadas ao governo, né, vinculadas ao CEGEM, algumas instituições que estão sendo selecionadas para serem as instituições administrativas. E a maior preocupação era da responsabilidade dessas instituições relacionadas às informações da empresa estrangeira. Então, já ficou bem claro, eles trouxeram isso, de que essas instituições não vão ter nenhuma responsabilidade sobre as informações da instituição estrangeira. Então, esse é um ponto importante, não só a disponibilização dessa rede de instituições para que a empresa estrangeira possa escolher uma para se associar e fazer seu cadastro e a sua regularização, como a instituição administrativa, né, eles estão chamando dessa forma, não vai ter qualquer responsabilidade sobre as obrigações da instituição estrangeira. Depois desse cadastro, a pessoa física tem que ficar atenta ao e-mail dela, porque ela vai receber as informações por e-mail. E depois disso, ela vai seguir com o cadastro de instituição, que é o segundo passo. Aí ela vai fazer o login no Sigem, vai registrar a instituição, vai mandar as informações e vai submeter. E aí vai ter que aguardar o prazo, eles ainda estão definindo quais os documentos que a empresa vai precisar enviar à instituição estrangeira, porque hoje aqui para gente, né, no Brasil, precisa enviar contrato social, procuração, né, documento pessoal dos representantes legais. Então, aqui está sendo definido ainda quais os documentos que a empresa vai precisar enviar. Até porque as instituições estrangeiras não têm CNPJ, por exemplo. Então, eles precisam definir qual vai ser o documento que as empresas vão precisar enviar para que eles validem esse cadastro. Então, após elas fazerem o cadastro de instituição e o cadastro de instituição ser concluído, ela pode seguir para o próximo passo, que daí sim é o cadastro de instituição da associação administrativa. E aí a associação administrativa vai ter o cadastro lá no Sigem e a empresa estrangeira vai poder escolher uma dessas instituições, se vincular a essa instituição para poder seguir com o próximo passo, que é o seu cadastro de acesso, que é aquele cadastro relacionado à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Esse próximo passo do cadastro de acesso, eles estão chamando de pré-cadastro. Então, vai ser feito um pré-cadastro, a empresa vai fazer o pré-cadastro, vai colocar as informações, o preenchimento das informações obrigatoriamente vai ser validado pela instituição administrativa. E aí a instituição administrativa vai poder pedir mais informações se ela entender que não estão suficientes as informações preenchidas pela instituição estrangeira ou recusar o cadastro de acesso. Então, é isso que vai acontecer. A instituição administrativa, ela vai ser responsável por validar esse pré-cadastro. Se ela aprovar, se tiver tudo bem, aí passa a ser um cadastro de acesso válido para essa instituição estrangeira. E, por fim, a notificação de produto acabado. A empresa estrangeira, para fazer a notificação do produto acabado e a repartição de benefícios, ela não vai precisar estar associada a uma instituição nacional. Porém, ela precisa ter um número de cadastro de acesso para seguir. Então, ainda que ela não precise estar associada, ela vai precisar ter uma filial ou uma empresa associada que forneça o número de cadastro de acesso, porque o cadastro de acesso é uma das informações obrigatórias para você notificar o produto acabado. Quanto a esse campo, ainda também eles não definiram como vai funcionar, porque aqui na notificação de produto acabado é onde eles definem a repartição de benefícios.
a modalidade, qual vai ser a moeda utilizada, então eles ainda estão entendendo como isso vai funcionar, até porque as instituições estrangeiras elas não vão receber um boleto para pagar a repartição de benefícios, então isso tudo está sendo discutido ainda de como vai funcionar essa parte da notificação de produto acabado e repartição de benefícios para as empresas estrangeiras. Então, quanto ao módulo estrangeiro, para estabelecer associação com instituições administrativas da rede, a instituição estrangeira vai ter que assinar um termo junto com essa instituição administrativa, onde vão estar descritas ali as responsabilidades. Então, ele não vai só entrar lá e selecionar uma instituição, ela vai receber um termo, que é um termo, né, de responsabilidades, justamente para isentar essa instituição administrativa de qualquer responsabilidade das obrigações dessa empresa estrangeira. Se a instituição administrativa a qual essa empresa estrangeira for se associar não for nenhuma das que estão ali na rede, né, disponibilizadas ali pelo Ministério, essa associação administrativa e a empresa estrangeira, elas vão ter que ter um tipo de contrato que comprove essa associação. E aí elas vão ter que subir esse contrato lá naquela informação, lá no terceiro passo, comprovando que eles têm essa associação e essa parceria. E esse contrato vai ser importante também para definir aí as obrigações e não trazer qualquer responsabilidade para essa empresa parceira que está sendo associada a essa instituição estrangeira. O outro ponto importante é o que eu comentei antes, né? Que o cadastro de acesso, ele primeiro vai ser um pré-cadastro e vai ter que ser validado pela instituição nacional administrativa associada à empresa estrangeira. E a instituição administrativa, ela vai fazer só a análise formal, que foi o que eu comentei também, para verificar se foi tudo preenchido corretamente e solicitar mais informações ou recusar a informação do pré-cadastro. E ela não vai fazer análise de mérito, porque isso compete ao CEGEM. E a instituição administrativa vai ainda validar o pré-cadastro de acesso para ver se está tudo certinho com o cadastro da empresa estrangeira. O responsável pelas informações do cadastro, né, no CISGEM é a instituição estrangeira. A instituição nacional, ela não vai ter qualquer responsabilidade sobre essas informações. Então, após a validação do cadastro, o número do cadastro de acesso vai aparecer com um V na frente. Então, isso é o que vai diferenciar o cadastro das empresas estrangeiras das empresas nacionais. Os nossos cadastros no CISGEM hoje, de acesso, eles aparecem com A na frente. Os das empresas estrangeiras vai aparecer com V. E, por fim, a informação que eu comentei antes, que a instituição estrangeira não precisa ter um cadastro de acesso para fazer uma notificação. Ela não precisa estar vinculada, porém, ela vai precisar do número de cadastro de acesso ou de remessa para poder fazer a notificação do produto acabado. Então, ainda que seja uma filial dela ou uma outra empresa parceira, vai ter que disponibilizar esse número de cadastro de acesso para que ela notifique seus produtos acabados e possa fazer a repartição de benefícios. Quanto às informações do CISGEM, é isso. A gente vai abrir para pergunta aqui. As meninas da ABC, conforme a gente combinou, vão trazer as perguntas do CISGEM. E depois o Marinelo já está aqui com a gente, que eu estou vendo, vai entrar com a parte das atualizações da reunião do CG. Bom, Ju, a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou fazer a primeira aqui, ó. Com essa nova versão do sistema, será necessário algum tipo de migração dos cadastros e notificações já homologadas no atual CISGEM? Não, o próprio sistema ele já migra as informações, né, dos cadastros que já existem no sistema atual. É só uma atualização mesmo, e isso é uma obrigação do próprio Ministério de migrar essas informações. No caso de acessos já cadastrados, cujos produtos finais foram notificados, mesmo sem apelo mercadológico associado ao PG, será possível editar o cadastro da matéria-prima existente para incluir o produto como resultado, ou será necessário fazer um novo cadastro? Isso era uma discussão que tinha lá, se eles iam abrir um prazo para incluir e atualizar esses cadastros, incluir já dentro do resultado de acesso. Isso porque
alguns cadastros, algumas notificações de produto acabadas que foram feitas, de produtos que são isentos de repartição de benefícios, porque o patrimônio genético não agrega valor ao produto, alguns tiveram que ser feitos para regularizar os termos de compromisso, porque o termo de compromisso previa essa obrigatoriedade de notificar o produto, ainda que eles fossem isentos de repartição de benefícios. Descobri ontem que eles já fizeram uma atualização no Sisgem, e agora, quando o seu produto não agrega valor, você já não consegue notificar. Obrigatoriamente, você já tem que incluir ele dentro do cadastro de acesso. Agora, se o teu cadastro de acesso ele está em execução, você consegue entrar lá e incluir o resultado. Se ele já tiver sido finalizado a atividade desse cadastro de acesso, possivelmente tenha que se pedir uma retificação para incluir como resultado, se tiver relacionado esse produto àquele acesso realizado anteriormente. Daí, provavelmente, se ele tiver sido encerrado, vai ter que entrar lá e pedir uma retificação. Eles ainda não disseram como que vai funcionar isso, se realmente vai ter que ser atualizado todo o passivo ou se vai ser só daqui para frente. É uma informação que eles ainda não disponibilizaram, acho que eles ainda não conseguiram pensar como fazer isso. Tá bom, obrigada. Ahn, en- Entrei já no cadastro de fornecedor estrangeiro. Gostaria de saber se você já falou sobre a atualização da versão 3.0 para fornecedores nacionais, que são os fabricantes que apenas distribuem matérias-primas. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Quando é uma empresa que só distribui produto, ela teoricamente não tem obrigação perante a legislação. Ela não tem obrigação porque só tem obrigação quem faz acesso, que é pesquisa e desenvolvimento. Porém, se for um distribuidor que é associado, né, a alguma empresa estrangeira ou pode ter algum vínculo, pode sim ter alguma responsabilidade solidária. Então, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Se quiser mandar novamente, eu posso tentar responder. É, Ah, Gabi, oi? desculpa interferir, Ju, ela está dizendo, na verdade, que não são fabricantes. Acho que a Gabi falou baixinho. Então, os fornecedores nacionais que não são fabricantes, mas que apenas distribuem matérias-primas, eles têm responsabilidade? É isso? É porque eles não são fabricantes, só distribuidores. Essa É, era a dúvida. é aquilo que a gente sempre comenta, né? É importante identificar a atividade da empresa, né? Ok. Porque muitas vezes realmente o fabricante ele só distribui a matéria-prima, mas é importante identificar ali se a atividade que ele realiza está enquadrada como acesso ou entra ali em alguma das isenções da legislação. Então, em teoria, aqui, pelo que eu entendo, sim. Mas eu recomendo analisar com cuidado a atividade para ver se, não se enquadra realmente em nenhuma atividade de acesso nos termos da lei. Ah, obrigada, Gabi, com você. Uma entidade como a ABC conseguiria se registrar como uma instituição administrativa? Quais são os requisitos? É, eu ainda não sei exatamente quais são os requisitos. Eu sei que eles estavam selecionando algumas instituições. Eu me lembro de algumas universidades, porque até onde eu sei, para se cadastrar, precisa ser uma instituição que tenha em seu objeto social pesquisa. Objeto social de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Senão, ela não tem como ser uma associação que vai conseguir ser associação administrativa para se fazer o cadastro. As instituições que estavam se disponibilizando, né, para entrar nessa rede eram universidades. Se eu não me engano, o Jardim Botânico, o Marinelo está aqui comigo, ele até pode me complementar se lembrar de alguma. Mas eram universidades, tem que ter objeto social de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para ser uma instituição administrativa da rede aí. Então, eles estão selecionando algumas ainda. É, certo. A próxima aqui é: o que a empresa estrangeira precisa levantar de informação para fazer os cadastros de notificações? Quais são os desafios de levantar todas essas informações? As informações que a empresa estrangeira vai precisar levantar são as mesmas que as empresas nacionais levantam. Qual que é o patrimônio genético, de onde é esse patrimônio genético, qual é a origem, qual que é a procedência desse patrimônio genético, são as mesmas informações das empresas nacionais. Não, não muda nada. As informações são as mesmas para fazer o cadastro. Pelo menos do que eu mexi até agora no sistema e pude entender,
As informações são as mesmas. Certo. A empresa que faz o produto final pode combinar as repartições de benefícios com os fabricantes de ingredientes? A responsabilidade da repartição de benefícios aqui para a nossa legislação é exclusivamente do fabricante de produto acabado. Então, o fabricante de matéria-prima, ele não tem obrigação de repartição de benefícios. Quem vai ter que fazer vai ser realmente o fabricante do produto acabado. Uhum. Ahn, para empresas autuadas que precisam firmar termo de compromisso após o fim do prazo oficial para regularização de situações, saiu alguma definição? Se você estiver falando das empresas estrangeiras, tem a portaria 199 e ainda não tem prazo para elas assinarem o termo de compromisso. Ainda não foi aberto esse prazo. Esse prazo provavelmente vai ser definido depois dessa publicação da nova versão do Sisgem. Para as instituições nacionais, em teoria, esse prazo já se encerrou. Algumas situações ainda é possível fazer. Aí eu recomendo que busque uma consultoria, faça um diagnóstico detalhado para ver se consegue enquadrar em alguma situação. Mas assim, para ontem, né? Especialmente por conta dessa nova publicação do Sisgem, que vai impossibilitar que a empresa se resguarde aí em algum prazo dessas resoluções que estavam vigentes até então, e que, como eu comentei, vai abrir um novo prazo de 1 ano com a publicação da nova versão do Sisgem. Certo. Para a empresa estrangeira, como ficam as discussões se foi acesso a APG ou se foi acesso a CTA, considerando as discussões que estão acontecendo no CEGEM? Eu não vou responder essa ainda, porque o Marinelo vai trazer algumas informações relacionadas ao conhecimento tradicional associado. Mas, assim, não muda, porque, em teoria, o conhecimento tradicional associado tem que ser associado ao patrimônio genético brasileiro, e esse conhecimento tradicional ele tem que facilitar a pesquisa ou desenvolvimento tecnológico daquele produto. Então, isso não muda. Mas o Marinelo vai trazer algumas informações bem relevantes de uma discussão sobre CTA, algumas que tiveram na última reunião, que vão ter na próxima reunião, que eu acho que vai responder melhor essa pergunta. Tá bom. Ah, aqui, se você poderia repetir as alterações do CIGEM que você colocou lá no início. As principais alterações é mudança de layout, ele vai estar padronizado no sistema Gov, e as mudanças que vão ter do Sisgem, né, falando aqui só das instituições nacionais, principalmente em relação às resoluções que existem hoje, as resoluções que foram publicadas para justificar alguma melhoria que precisava no sistema, né, que não possibilitava algum tipo de regularização, e que a nova versão, o novo módulo do Sisgem vai trazer essas melhorias. Uma delas é em relação à resolução 28 e à resolução 40. A 28 é a que trata, né, de que a empresa ela não conseguia se regularizar se ela não tivesse o número de cadastro de acesso do elo anterior. E hoje, com a nova versão, isso já é possível. Ainda que você não tenha todas as informações do fornecedor e o número do cadastro, ou que seu fornecedor seja uma empresa estrangeira e não vai ter cadastro, ainda que você não tenha, hoje o sistema já possibilita você fazer o cadastro, ainda que você não tenha essas informações. Isso em razão das melhorias da nova versão. Então, acho que essa é a principal. E a que vai mais impactar, especialmente quando for publicado, porque daí vai abrir um novo prazo. Certo, Ju. A gente tem aqui mais algumas outras perguntas. Eu vou fazer o compilado, porque Tá. para dar seguimento com o Marinelo, acho que gerou bastante dúvidas sobre esse tema. Então a gente vai seguir e o restante eu vou fazendo o compilado e te encaminho, a gente vai conversando em paralelo para responder elas. Tá bom. Perfeito. Marinelo, vou colocar aqui a sua apresentação. Tá. Obrigado, Ju, Ju. queria agradecer muito a sua participação, foi super Obrigada. esclarecedor. E agora a gente tem o Luiz Marinello também, que é o mestre em Direito Comercial pela PUC, São Paulo, sócio da Marinello Advogados,
coordenador da Comissão de Bioeconomia e Sustentabilidade da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, professor na área de propriedade intelectual no INSPER, Escola Superior de Advocacia PUC Rio Grande do Sul. E, claro, muitas outras obras, né, que o Marinello nem citou aqui, porque ele fica com vergonha da lista inteira que ele faz. Mas ele é o nosso parceiraço, a gente adora sempre falar com ele, contar com a participação. Então, Marinello, seja muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Mara. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Agradeço o convite da ABC. Eu peguei só o finalzinho da apresentação da Ju aqui, mas eu quero falar publicamente o quanto eu me honro de ter uma sócia que sabe tudo sobre esse tema. Então, eu nem sei, a minha participação vai ser discreta aqui, na verdade. Só vou trazer alguns aspectos, porque a Ju ela colocou um escudo assim com a artilharia de perguntas que teve sobre o novo Cisgen agora. Antes de entrar na minha parte, eu só queria fazer um comentário rápido que não sobre o aspecto do Cisgen em si, mas sobre um tema que é extremamente controverso, que é se as empresas estrangeiras terão que repartir benefícios. E por que eu falo isso? Porque existe a portaria 199, que está acompanhando a legislação, e essa portaria, na verdade, ela nasceu quando o Brasil ainda não era signatário do Protocolo de Nagoya. Mas quando passou a ser agora, a gente tem que lembrar que o Protocolo de Nagoya ele não é retroativo. Então, na minha cabeça, eu já discuti isso muito com o Henri e com o próprio pessoal do MMA, na minha cabeça não entra que... porque o Protocolo de Nagoya, na verdade, é um grande centro de transparência e justiça em que os provedores e os usuários eles têm que trocar repartição de benefícios entre eles, mas de uma forma contando a partir do momento que o país adere, que o país ratifica aquele tratado. Então, não entra na minha cabeça que as empresas estrangeiras vão ter que repartir benefícios, mas isso é opinativo, ainda vai ter muita discussão. Teoricamente, até agora, a portaria 199 prevalece, e sim, as empresas estrangeiras vão ter que repartir benefícios olhando no retrovisor pelos 5 anos atrás, mas não é algo que, para mim, faz sentido. Então, já fica um ponto de interrogação aqui sobre as novas discussões. Os slides para eu seguir aqui no... agora eu vou falar nesses... A gente vai até 1 hora juntos, não é isso? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns aspectos que chamaram a atenção da última reunião do CEGEM. O primeiro aspecto, na verdade, aqui está. Essa foi uma reunião que era prevista para acontecer 2 dias. Ela aconteceu em 1 dia, e nesse 1 dia alguns temas muito delicados foram trazidos, e o que a gente acabou pensando, selecionando aqui 3 temas específicos. Dos slides aqui, será que só eu tenho problema aqui? Mas eu vou falando, não tem problema, eu lembro que eu escrevi, não está aparecendo, Ju, para mim. Então, o primeiro aspecto que a gente queria chamar a atenção é o seguinte: essa reunião do CEGEM, embora... E eu peço desculpa, gente, tem criança falando aqui, liquidificador ligado, eu estou no aeroporto, não consigo sair daqui ainda. Então, espero que isso não interrompa tanto. Pode falar, Bilu. Eu reforço que não está aparecendo a apresentação. Desculpa interromper os dois, Ah, agradeço ótimo. demais, mas não está aparecendo. Agora está entrando. Entrou? Está entrando, peraí, só mais um segundinho, Tá eu bom. já saio da linha. Mas Já tá... tudo bem, para não atropelar o tempo, eu vou Isso. falando aqui, aí depois os slides vão aparecer. Obrigadíssimo, obrigado. Imagina, Bilu. O primeiro aspecto é o seguinte: no final da reunião da 41ª, a CNI reiterou o pedido para que o Ministério do Meio Ambiente faça a reunião híbrida, não apenas presencial. Isso é uma coisa importantíssima.
Se a ABC puder pleitear algo nesse sentido, vai ser importante também. Se as associações puderem pleitear algo nesse sentido, porque uma reunião só presencial é uma reunião que ela não tem o mesmo tipo de visibilidade que poderia ter. Quer fazer presencial? Faça. Mas eu acho muito importante que a gente tenha a possibilidade de acompanhamento online. E por que eu estou dizendo isso, gente? Porque aqui, o que a gente observou na ata da reunião, melhor dizendo, na pauta da reunião, a pauta é publicada normalmente de 10 a 5 dias antes da reunião. Tá? O que apareceu na pauta, dessa vez, pode colocar o próximo slide, Gil, por favor. O que apareceu na pauta dessa vez é o que a gente está chamando aqui. Foi o próximo slide ou não? Não está indo aqui para mim. Bom, mas é o que a gente está chamando aqui de malha fina do CEGEM. Porque alguns cadastros, eles simplesmente eles caem ali numa espécie de malha fina que o CEGEM faz, e isso ele pode, de alguma maneira, vir a ser discutido, vir a ser aqui, ó, né? Foram 41 titulares que tiveram ali que travaram na malha fina. Né? A gente acabou colocando aqui, fechando, eu acho que foi isso que você fez isso, Ju, e fez muito bem, para não expor as empresas, muito embora, gente, esse seja um anexo do próprio CEGEM. Então, essas empresas que aparecem ali como investigadas, vamos dizer assim, é que fizeram um cadastro, mas um cadastro mal feito, algum problema tem no cadastro. Então, por que eu digo que seria muito interessante que essas reuniões acontecessem online? Ou, no mínimo, gente, é muito importante acompanharem a pauta, acompanharem o que está acontecendo, e se o nome da empresa de vocês aparecer na pauta, obviamente, é importante que tenha alguém ali acompanhando a reunião. Então, isso vai começar a acontecer com maior frequência que a gente imagina. Então, foram ali 100 e poucos, eu não estou vendo o slide agora, foram 100 e poucos cadastros e também e para 41 usuários. Então, essa fica aqui a primeira dica, na verdade, de fazer um acompanhamento mais próximo para saber se um cadastro de vocês, eventualmente, que vocês tenham feito, ou de um cadastro de um associado, já que a gente está dentro de uma associação, ele eventualmente aparece nessa lista prévia. E se aparecer nessa lista prévia, obviamente é recomendável que se acompanhe de perto para saber, para fazer a defesa, eventualmente, se o CEGEM estiver levantando algo que não faça sentido naquele momento. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que a gente mencionou aqui também é a evolução do tema do conhecimento tradicional associado. Eu vi que teve até um questionamento para a Ju sobre o novo CISGEM, de como isso vai acontecer. Fazendo uma digressão rápida, gente, existem conceitos pré-definidos sobre acesso ao patrimônio genético, sobre patrimônio genético, sobre acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre conhecimento tradicional associado. Ou seja, no artigo 2º da legislação, tem as definições. Quando o legislador criou essa lei lá atrás, ele definiu o que era a CTA e o que é o PG, o acesso ao patrimônio genético, e definiu não de uma forma conjunta, consolidada, definiu de duas formas. Ou seja, o próprio legislador, o entendimento do legislador lá atrás, foi no seguinte sentido: existe acesso ao patrimônio genético, e vamos colocar o acesso ao patrimônio genético numa prateleira específica, e existe o acesso ao conhecimento tradicional associado. Esses institutos, eles não se misturam, eles não se mesclam no primeiro momento. Né? Pode acontecer de ter um acesso ao patrimônio genético contendo conhecimento tradicional associado? Sim, pode. Mas isso são situações que podem ocorrer, mas não necessariamente um está atrelado ao outro.
Esse é um entendimento, me parece que, claro, da indústria, de todas as associações que a gente discute sobre isso, mas, mais recentemente, esse é um entendimento que começa a ficar um pouco distorcido dentro do próprio CEGEM. Isso a gente sentiu na última reunião, quando, na verdade, na última reunião, foi aprovada a resolução, foi aprovada uma resolução nova que define a possibilidade da criação de um banco de dados, sob a minha ótica, é positivo, a criação de um banco de dados específico sobre conhecimentos tradicionais associados, porque, na verdade, a indústria ela tem muita dificuldade, e tem mais de 100 pessoas aqui acompanhando, tenho certeza absoluta que muitos de vocês, muitos dos senhores já enfrentaram muitos problemas em tentar encontrar qual é o provedor de determinado conhecimento tradicional. Então, isso pode ser, sim, um banco de dados pode ser, sim, interessante para a indústria ou para qualquer usuário tentar entender qual é o que aquele determinado provedor tem de conhecimento tradicional associado e qual é a particularidade daquele determinado conhecimento. Então, um banco de dados, e isso não é uma iniciativa só do CEGEM, só da Câmara dos Guardiões, né, da Câmara Setorial de Guardiões e de Guardiãs do CEGEM. Isso, na verdade, tem também uma definição de criação de um banco de dados especificamente na Estratégia Nacional de Bioeconomia, tem também num tratado que saiu recentemente sobre patentes pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que daqui a pouco todas as empresas vão ter que indicar a origem dos conhecimentos tradicionais, dos patrimônios genéticos, do acesso ao patrimônio genético, vai ter que indicar a origem do país e do qual é o provedor daquele conhecimento tradicional. Ou seja, e ali, nesse instrumento, nesse tratado, também existe a necessidade e a indicação de uma criação de um banco de dados. Então, isso não é uma informação apenas do CEGEM. O banco de dados, isso está acontecendo em diversos locais que discutem sobre o conhecimento tradicional e sobre o acesso ao patrimônio genético. O banco de dados é algo relevante para que haja maior transparência, né, dos cadastros, da parte de acesso ao patrimônio genético, acesso ao conhecimento tradicional associado. Mas o que eu estava falando aqui sobre talvez não seja uma mudança de posicionamento, mas é algo que a gente, e aqui numa associação que tem usuários voltados a pesquisa e desenvolvimento, mas não apenas de indústria, também da academia, a gente precisa ficar cada dia mais atento, porque o conselho em si ele está começando a ter uma visão muito mais restritiva no sentido de aproximar mais o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Existe até um termo lá que eles usam, que é o conhecimento tradicional associado intrínseco. Não existe isso na legislação. Isso é uma criação, isso é uma interpretação que está sendo feita. Não existe isso na legislação. Mas, de toda sorte, e eu vou tirar o óculos para poder enxergar aqui o slide, coisa da idade. Então, mas de toda sorte, o que acontece? A gente vê que já foi aprovado aqui essa resolução no sentido de se criar um banco de dados, e não apenas isso, no sentido de que o usuário possa fazer um check também para saber se ele tem dúvida, se aquele conhecimento tradicional associado que ele está fazendo uso é de origem identificável ou não, eventualmente esse banco de dados possa auxiliá-lo a preencher corretamente o cadastro dele. Mas, de toda a discussão que a gente sentiu, a CNI, inclusive, fez uma apresentação muito interessante, muito boa, feita pela Júlia da CNI, no sentido de tentar mostrar para o Conselho claramente que existe sim a possibilidade de ter acesso ao patrimônio genético sem necessariamente ter acesso ao conhecimento tradicional associado. Mas essa discussão apenas começou, essa discussão não acabou. Eu achei interessante a pergunta que foi feita agora há pouco,
porque até para que os estrangeiros, as indústrias estrangeiras consigam fazer o cadastro corretamente quando abrir o prazo especificamente para isso, eles vão ter que entender se deve fazer o cadastro apenas de CTA ou apenas de acesso ao patrimônio genético, e toda essa condição, toda essa discussão que está acontecendo hoje dentro do CEGEM, isso vai ter um link direto com essa decisão que vai ter que ser tomada daqui a pouco. Pode colocar o próximo slide, Ju, por favor. Essa resolução que eu mencionei agora há pouco foi aprovada, não foi publicada ainda, e na próxima reunião do CEGEM, a gente já apontou e já foi apontado para eles, que vai ter a discussão de uma outra resolução, e uma resolução também no sentido de como se interpretar o CTA, principalmente conectado aos acordos de repartição de benefícios que estão sendo feitos agora. Porque imagino que os senhores saibam, existe uma série de ARBs parados no CEGEM. Por quê? Porque justamente existe essa discussão. Mas peraí, a empresa está informando que houve acesso ao patrimônio genético? Não, mas eu acho que esse não houve apenas acesso ao patrimônio genético, houve também acesso ao conhecimento tradicional associado aqui. Isso travou a análise, até onde a gente sabe, isso travou a análise dos acordos de repartição de benefícios dentro do CEGEM. Por quê? Porque existe essa confusão e o próprio Ministério do Meio Ambiente ele não quer validar um acordo hoje com a dúvida de que se eventualmente ali também teria conhecimento tradicional associado. Então, próximos capítulos virão, inclusive na próxima reunião do CEGEM. Pode colocar o próximo, Ju, por favor. Eu vou acelerar aqui em respeito ao tempo. Com tudo que está acontecendo, gente, qual é a nossa recomendação já de cara? Muito cuidado quando uma determinada formulação de vocês usar um ativo, se vocês tiverem clareza de que aquele ativo não tem nenhum conhecimento tradicional associado, vinculado a ele, peçam uma declaração do seu fornecedor. Se são fornecedores de matérias-primas que estão participando aqui, já se preparem em relação a essa nova atmosfera também. Certamente o seu cliente vai fazer esse tipo de exigência para você, né? E aí tem um aspecto aqui, o que a gente pelo menos sente no escritório é o seguinte: em algumas situações, quando se tem dúvida, é melhor talvez pecar pelo excesso, ou seja, fazer sim o cadastro de conhecimento tradicional associado, inclusive fazendo o acordo de repartição de benefícios. Isso tem um impacto financeiro, gente. Então, é algo que precisa realmente ser discutido com muita calma, né? Não é necessariamente a nossa orientação aqui, já que existe essa nova atmosfera de discussão, façam automaticamente sejam conservadores, façam aqui o ARB, façam cadastro de CTA. Não é isso. A gente nem pode dizer isso. Isso seria irresponsável. Porque pode colocar o próximo slide, Ju, por favor. Vamos lembrar que o critério de repartição de benefícios, ele difere muito aqui, se a gente incluir conhecimento tradicional associado ou não. Então, aqui tem um quadro, isso a gente pode encaminhar para vocês, basta encaminhar um e-mail aí depois. Nos nossos contatos, a gente encaminha esse quadro para vocês, porque existe essa diferença entre o acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado, e, claro, isso afeta a budget das empresas, né? Então, esse é o primeiro quadro. Pergunto aqui ao pessoal da ABC se eu posso esticar pelo menos mais 5 minutos, porque eu não sei, eu não estou conseguindo ver o horário aqui. Siga lá, siga, Marinello, siga, por favor. Tá, pelo menos mais 5 minutos para falar sobre outro tema. Então, a promessa foi, falamos sobre o CTA, sobre a evolução do CTA, e agora sobre a evolução do DSI. Ju, faz o seguinte, coloca aquele quadro final, a gente não vai ter tempo de passar nada disso, coloca só aquele quadro final. Isso, esse. Boa. Gente, vamos fazer uma digressão rápida aqui. COP15, COP16. Não, melhor ainda. Protocolo de Nagoya. Protocolo de Nagoya é a relação
basicamente bilateral, ou seja, o Brasil está usando um ativo da África do Sul, ele vai ter que bater na porta da África do Sul para entender como funcionam as regras de acesso e repartição de benefícios naquele país. Vocês entenderam que é uma relação bilateral aqui, Brasil, outro país, Brasil, África do Sul. E o inverso é verdadeiro. Ali no protocolo de Nagoya, utilização de materiais genéticos físicos. Então, o que aconteceu da COP15 para a COP16? COP15 foi reconhecido finalmente que não apenas recursos genéticos na sua forma física mereceriam a repartição de benefícios, também na sua informação de forma digital. Por quê? Porque é uma evolução da sociedade, aqui é uma evolução da inovação, uma evolução da indústria. Então, no sentido de que houve aqui uma evolução tecnológica, os países eles têm que acompanhar isso no sentido de reconhecer que deve sim haver repartição de benefícios também por o que a gente está chamando agora, esse acrônimo de DSI, como chamam, que é Digital Sequence Information. E o que é DSI, gente? Não existe, de todas as decisões que foram adotadas, tanto na COP15 como na COP16, não existe um conceito do que é DSI. Mas os países têm entendido que são informações... eu posso citar alguns exemplos aqui, DNA, RNA, proteínas. Então, são informações de origem, de informações digitais, no sentido de que essas informações também merecem estar, e houve aprovação dessa decisão na COP15, e na COP16 se criou definitivamente um fundo por quê? Porque o que eu estava mencionando para vocês, a repartição de benefícios acontece de forma bilateral através do sistema do protocolo de Nagoya. Houve a evolução para um sistema multilateral de repartição de benefícios. E por quê? Porque é muito mais complexo identificar a origem quando a gente fala de informações e sequências digitais. Então, se não se identifica a origem, se decidiu que aqueles países, aqueles usuários, e aqui nesse slide vocês podem ver que as informações de sequências genéticas elas ficam constituídas em bancos que podem ser públicos ou privados, mas para esse critério de voltar, para esse critério da repartição de benefícios, de alguma maneira, de voltar para a sociedade, eles ficam dentro de bancos de dados públicos, e esses bancos de dados públicos, quem serão os usuários desses bancos de dados? Como vocês podem ver pelas flechinhas aqui, vai ser a academia e a indústria, basicamente. E como se criou, qual é, dentro da COP16, da decisão 16.2, salvo engano, isso está nos slides anteriores aqui que a gente pulou, dentro dessa decisão, houve aqui a determinação que a indústria, e aí big companies, eu estou falando, não são pequenas, médias e grandes empresas, vai ter um critério que vai ser criado na COP17, na próxima COP na Armênia. Isso não foi criado ainda. Então, a regra que foi criada, por enquanto, é apenas para super grandes empresas mesmo, que fazem uso de DSI, mas uso direto ou indireto. Esse é um dos temas controversos. O que é uso indireto? O que pode representar um uso indireto? Não tem ainda uma clareza sobre isso. Então, essas empresas elas vão ter que repartir benefícios considerando ou 0,1% da sua receita ou 1% do seu faturamento. Então, essa repartição de benefícios, gente, ela é obrigatória? Não, ela é voluntária. Saiu como voluntária. Isso, inclusive, é uma evolução e uma discussão que pode acontecer. Então, seguindo aqui na flechinha, e eu sei que a gente já explodiu o tempo, mas pelo menos é importante trazer um overview para vocês. Marinello, eu tenho uma boa notícia. A gente pode ir até
3h30, eu também achava que era antes, mas você tem você eu tem tava mais 20 acelerado minutos. aqui. Eu tava Não, relaxa, aproveitemos. Obrigada. Então pronto, porque é ótimo, porque a gente até pode receber aqui algumas dúvidas, algumas inclusões. Esse tema é muito novo. Então eu vou diminuir pelo menos acelerar, diminuir o freio, pesar um pouco no freio aqui. Então, gente, eu acho que a gente tem condição de explicar com um pouco mais de calma. A verdade é a seguinte, esse é um sistema que a gente tem que criar aqui um infográfico para mostrar como que vai ser a evolução da repartição de benefícios usando informações e sequências digitais. E dentro desse infográfico, a gente tem que lembrar o seguinte, informações e sequências digitais, elas, como alguns países sustentavam, elas não caem do céu. Elas têm uma origem dentro de uma biodiversidade específica. Então, essas informações elas são o resultado da utilização específica de um determinado ativo, que acabou se transformando lá na frente em uma informação de sequência genética que está dentro de um banco de dados. Então, esses bancos de dados, e apenas os bancos de dados públicos, é que os países começaram a discutir entre eles a possibilidade que se houvesse uma extensão da repartição de benefícios de uma maneira em que essas indústrias, que são indústrias de ponta, que se faz uso de informações de sequências genéticas, isso é muito comum dentro das indústrias farmacêuticas, dentro de um segmento de indústrias alimentícias, por exemplo. Então, essas indústrias, elas também têm que contribuir, essa foi a decisão que foi adotada lá na COP15 e na COP16, elas também têm que contribuir para esse sistema. E como se criar uma contribuição para esse sistema de forma que seja sempre observando os 3 objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, que ela seja justa e equitativa, essa repartição de benefícios, né? E que, de alguma maneira, esses benefícios retornem para manter intacta, para manter conservada a biodiversidade. Para se conservar a biodiversidade, para estancar qualquer dano que ela venha sofrendo todos esses últimos anos, que a gente tem acompanhado muito de perto. Então, essa contribuição que vai acontecer aqui por dessas big companies agora, utilizando esse racional específico que eu já coloquei aqui para vocês. E é importante dizer que hoje, pelo critério que foi adotado hoje pela COP16, pequenas, médias e grandes empresas que estejam com valores menores do que aqueles... agora eu não tenho de cabeça, mas depois a gente volta no que tem nos slides anteriores aqui, que são faturamentos... Pode até voltar, Ju, se você conseguir agora, até para a gente enxergar, já que a Bilu foi generosa aqui, deu mais tempo, então vai voltando, vamos ver onde que está aqui. Aqui, exatamente nesse slide. Então, quais são as empresas que têm, que é o should que saiu, né, que podem eventualmente contribuir com esse sistema novo de repartição de benefícios? Aquelas que atendem 2 de 3 critérios. Que critérios são esses? Vendas maiores que 50 milhões de dólares, lucros maiores que 5 milhões de dólares e que tenham o asset, né, os ativos mínimo de 20 milhões de dólares. Ou seja, se a indústria atingir 2 desses 3 critérios, elas obrigatoriamente vão contribuir, espera-se que elas contribuam para esse fundo. Pode voltar para aquele slide, Ju, por favor, do infográfico. Então, essas foram as diretrizes desses usuários da indústria. E a academia, ela vai ter que
repartir benefícios? Também, mas de forma não monetária. De forma não monetária. O que se chama de capacity building, se a gente for traduzir isso, ensinar, né, transferir tecnologia. Se a gente pode fazer aqui uma leitura, talvez, de transferência de tecnologia, elas podem transferir tecnologia, elas podem entrar muito nessa parte de capacitação, é a melhor forma, de capacitação. Então, o fundo CALI, como vocês enxergam ali pela flechinha amarelinha embaixo, esses usuários eles vão contribuir, então, de forma monetária ou de forma não monetária. Então, a forma monetária são aqueles critérios que a gente já apontou, e isso não vai parar por aqui, importante dizer, ou seja, isso vai sim respingar em outras empresas, mas isso ficou, a decisão, a 16.2, deixou muito claro que isso vai ser discutido na próxima COP, na Armênia, na COP17. Então, aqui, gente, então esse fundo, na verdade, ele vai receber essa repartição de benefícios monetária e não monetária, e aí vem a pergunta, como que esse fundo devolve para a sociedade? Qual vai ser o critério de devolução para a sociedade? Aqui, os povos e comunidades tradicionais, eles já tiveram direito a, no mínimo, 50% do que tiver dentro desse fundo que foi criado, do Fundo CALI, que é chamado Fundo CALI por razões óbvias, porque veio de lá. Então, no mínimo 50% desses valores e dessa contribuição vai ter que ser direcionado aqui para povos e comunidades tradicionais. E o restante, os países vão dividir a conta. E como vai ser a fórmula para a divisão dessa conta? Ela vai levar em consideração o seguinte, a fórmula não foi criada, tá? A fórmula vai ser criada até a COP17, é o que está dentro do planejamento aqui da CDB, que a fórmula seja, mas no mínimo essa fórmula ela tem que levar em consideração países que são mega diversos, países que necessitam de verba em razão dos problemas enfrentados pelos seus biomas. E um terceiro critério, deixa eu me lembrar aqui, que isso eu estou trazendo de cabeça, a gente não colocou. Então, países que efetivamente, olha, é que países megadiversos, ou será que são dois critérios apenas? Eu vou lembrar aqui e trago para vocês. E para países que precisam efetivamente de valores específicos vindos do fundo, para quê? Para que eles consigam se organizar e acompanhem a flechinha e cumpram. Dá uma olhadinha aqui que está em branco, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, são 3 letrinhas assim, aqui o GBF, que é o Global Biodiversity Framework, que são aquelas metas que foram definidas através da COP15, que são 23 metas gerais e 4 metas estratégicas olhando para 2030 e 2050. Então, aqui, gente, volta de alguma maneira, vocês enxergaram aqui que o critério racional que foi criado foi no sentido de que é possível fazer é possível que se crie aqui um círculo virtuoso com a utilização desses valores que virão agora através dessa nova repartição de benefícios. E qual é a estimativa que os países, se vocês me perguntarem o critério, eu não vou saber responder, mas a estimativa que os países têm desse fundo, do que esse fundo vai receber de verba de repartição de benefícios monetária, é na ordem de 1 bi a 1,5 bi de dólares anual. Isso quando ele estiver totalmente operante. Então, os números se justificam aqui
no sentido da gente trazer esse tipo de tema. E eu não trouxe esse tipo de tema aqui só para enfeitar essa conversa com vocês. É também porque isso entrou na última reunião do CEGEM, porque o membro do Itamaraty, o negociador brasileiro do Itamaraty, que tem inclusive assento dentro do Conselho, dentro do CEGEM, ele trouxe toda a discussão, toda a evolução, olhando para defender os interesses do Brasil, no sentido de que esse fundo, que vai ser bastante rechonchudo, de fato, tragam verbas aqui e acabe incorporando com a possibilidade de que o Brasil, seja através das suas populações tradicionais, ou os povos e comunidades tradicionais, ou como país mesmo, em primeiro lugar, ele abocanhe um pedaço relevante desse, desse montante, e para isso é briga de cachorro grande, né, gente? Porque isso, na verdade, todos os países vão levantar o dedo ali, dizendo, não, eu preciso, eu quero, eu tenho, para que se crie a fórmula específica que ainda vai ser criada, baseada naquelas premissas que eu trouxe aqui para vocês, da necessidade do país já ser mega diverso, do país estar enfrentando... Ah, me lembrei do terceiro, não estava me lembrando do terceiro item, me lembrei agora, que é quando, na verdade, o país consegue demonstrar de alguma maneira que ele é a fonte daquela informação de sequência genética digital. Isso é muito difícil conseguir. Que na verdade, ele tem um... E aqui, na 16.2, na decisão 16.2, já foi, não posso dizer, os países eles já tentaram, de alguma maneira, beneficiar esses países que têm clareza sobre, que conseguem criar critérios claros de mostrar a origem geográfica daquela determinada informação, sequência genética. Então, observando essas três premissas aqui, é que vai ser criado, na verdade, uma fórmula específica de como esses valores serão divididos pelos países. O Brasil tem que ficar atento a isso. Isso é uma discussão, nem preciso dizer aqui para vocês, de extrema estratégia para nós aqui. É claro que, então, eu não estou aliviando aqui a necessidade de que o Brasil também discuta, principalmente as grandes empresas que podem ser afetadas aqui pelos critérios de repartição de benefícios, que se discuta clareza em algumas informações que ainda não, que a gente não tem ainda, que uma delas que eu falei agora há pouco aqui para vocês, é que essas empresas do segmento de... E aí pode mostrar, Ju, por favor, traz mais um slide, para mostrar quais são os segmentos que vão ter que são englobados. Espera aí, acho que está um pouquinho mais à frente. Não, mais um pouquinho mais à frente. Depois dos critérios financeiros, quais são... Opa, acho que tá, vai mais um. Tá aqui. Então, as empresas desses segmentos aqui, farmacêuticos, nutracêuticos, cosméticos, melhoramento animal, vegetal, biotecnologia. Biotecnologia acaba abrangendo... o biotecnologia é absolutamente genérico, né? Equipamentos de laboratório associados a sequenciamento digital, né? Serviços de informação científica e tecnológica. Aí vem aqui relacionados a informações de sequências genéticas, incluindo inteligência artificial. Então, todas as indústrias, prestação de serviços, que entram dentro dessa lista, e é uma lista indicativa, tá? Essa lista, ela pode eventualmente ser modificada, podem eventualmente incluir novos segmentos aqui, apesar de que esses segmentos, o segmento aqui, ele está bastante genérico, bastante amplo, no sentido de abarcar diversas empresas
E aí a pergunta que eventualmente pode se fazer: existem indústrias brasileiras que estão dentro dos critérios? Claro que existe. A gente tem big companies aqui que, de fato, já atingem aqueles valores específicos mínimos, né? Os parâmetros específicos, mas há dúvida, né? Essas empresas fazem uso de informações de sequências genéticas digitais porque elas têm que fazer uso de forma direta ou indireta para que efetivamente uma indústria que está aqui, uma indústria farmacêutica, por exemplo, que está aqui nesse segmento, se ela comprovar por A mais B que ela não faz uso de informações de sequências genéticas digitais, ela está fora dessa repartição de benefícios. Então, coloca o último slide, por favor, Ju, novamente. Eu acho que eu consegui dar aqui o penúltimo. Eu acho que eu consegui, pelo menos, trazer aqui para vocês. E faltou dizer o seguinte: por que o CEGEM está levando essa discussão para lá? Porque, na verdade, tanto o Ministério do Meio Ambiente, como, ou seja, a Diretoria de Patrimônio Genético, como o Itamaraty ali representado, eles estão participando ativamente de todas as discussões. Estão participando ativamente de todas as discussões no sentido de um olho no gato e outro no peixe aqui, né? Para que as indústrias brasileiras que já fazem uso de DSI não saiam prejudicadas, né? Porque eventualmente alguma indústria pode entrar aqui de bobeira, né, e ter que aumentar uma repartição de benefícios que eventualmente já faz aqui no Brasil. Aliás, tem outro aspecto aqui que é relevante. E se uma indústria já faz repartição de benefícios aqui no Brasil, ela também vai ter que fazer pelo Fundo Cali e vice-versa? Essas são respostas que ainda não tem. Então, essa evolução, essa discussão daqui para a COP17, para a COP18, elas vão acontecer ainda. E aí, antes de fazer o agradecimento aqui, a Ju já colocou no último slide, Ju, só mostra aqueles 2 artigos que nós escrevemos, né? Porque se tudo que eu trouxe aqui para vocês, gente, a gente tentou colocar aqui, olha, tanto pelo portal Migalhas, tanto sobre o novo mecanismo multilateral de repartição de benefícios, aquele infográfico que eu mostrei ali, a gente escreveu um artigo, e também sobre os resultados. Então, eu recomendo aqui, se alguém quiser ter um pouco mais de informações sobre isso, a gente tentou aqui deixar de uma forma mais aí com um pouco mais de detalhes sobre o que a gente está colocando aqui. É isso. Se tiver alguma dúvida aqui, os nossos contatos estão aí. E eu quase usei o tempo inteiro aqui que a Bilu me deu, então faltam 5 minutos que a gente pode discutir alguma coisa a mais, se vocês estiverem aqui. Eu não estou vendo aqui o chat. Olá, brigadíssima, Marinelo, Ju. A gente vai optar, já pelo horário aqui, em respeito também de todo mundo, de compilar as perguntas, a gente envia para vocês e devolve a quem fez as perguntas pelos e-mails dos cadastros iniciais, porque assim a gente se organiza, a gente realmente está muito feliz de estar proporcionando toda essa abertura, embora ainda exista assim uma quantidade de coisas a serem determinadas, né, coisas ainda no suspense, mas sempre é bom, especialmente o que foi colocado pelos 2, essa parte de prevenção para as empresas irem se preparando, continuarem se preparando, mantendo os cadastros, as informações atualizadas para não ter surpresas depois, né? Então, eu pediria, se vocês quiserem dar uma mensagem final, e aí eu vou fazer um agradecimento aqui, depois eu fecho. Vocês querem, Ju e Luiz, Marinelo, Luiz, ficou engraçado, Marinelo, querido. Tem alguma mensagem final aqui para a gente? Não, Por favor. eu agradeço o número expressivo de pessoas que estiveram aqui conosco hoje. Eu acho que isso demonstra o interesse das pessoas mesmo nesse tipo de discussão. E é sempre um prazer contribuir aqui, viu, Bilu? Conte conosco, comigo, com a Ju aqui, e o que a gente puder contribuir, vamos juntos. A gente Obrigada, conta, sim. gente, mais uma vez aqui, por abrir esse espaço, pelo convite. Estamos à disposição. No final das apresentações, a gente mostrou aqui
os e-mails, aí se precisarem de alguma das informações ali das apresentações, é só mandar um e-mail que a gente disponibiliza. Excelente. Então, nós temos a agradecer a vocês, a todas as pessoas que participaram. Lembramos aos não associados que venham, acessem o site da nossa Casa da Cosmetologia, vejam quantas oportunidades, quantos cursos, conhecimento, trocas que a gente tem disponíveis. Então, fica o nosso agradecimento. Muito obrigada a todos. Entrem, ó, tá aqui no chat, associe-se como pessoa física, pessoa jurídica, estudante, acadêmicos, então temos todas as versões que cabem nas suas necessidades. E temos parceirões, como a Mara também já comentou, como o Marinelo, a Ju, que estão sempre atendendo os nossos pedidos e ajudando a melhorar o nosso setor, a ter uma evolução. Muito obrigada a todos. Mara, Gabi, não sei se vocês querem dar um agradecimento final. Não é isso, Bilu. Agradecer a todos e contem com a gente. Toda essa informação que foi passada aqui também, Marinela e Ju, para vocês saberem, ela vai estar disponível gravada no YouTube, que a gente sempre coloca essas informações para que as pessoas acessem. E claro, né, a gente sabe que vocês podem a qualquer momento ajudar as pessoas a compreenderem melhor. A gente sabe que não é tão simples, mas a gente tem aí esses especialistas para facilitar. E vocês, claro, as empresas que quiserem contatar diretamente a Marinelos Advogados, por favor, fiquem à vontade. E a gente também, caso vocês tenham perdido alguma informação, a gente pode também direcionar para eles. Então, mais uma vez, foi bastante expressivo, né, a quantidade de pessoas que estavam aqui, e a gente acredita que nós vamos evoluir nisso, né, com bastante cautela, mas também com conhecimento, né, para que a gente não caia de paraquedas por aí. Então, a gente tem essas pessoas que podem ajudá-los. Muito obrigada a todos.